Olá pessoal, boa noite. Doutora Rosali novamente aqui assumindo o Instagram da Debra Brasil para finalizar então a live do uso terapêutico dos canabinoides. Uma hora tá ficando pouco, a gente tem sempre ficado mais um pouquinho para não ter que passar para a próxima semana. Já tem muitos temas já encaixado para as próximas semanas, então a gente encerra essa live hoje com o Renato. Mas aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema aí, o uso terapêutico dos canabinoides, que a gente já sabia que ia ter bastante pergunta. E eu já quero aproveitar para responder aí a Voe com a Iris. Eu respondi algumas perguntas, se faltou alguma, coloca novamente, porque foram muitas mesmo. A doutora Regiane Macedo, que é neurologista infantil, tá no chat com a gente, então ela ajudou a moderação durante a live inteira, respondendo algumas perguntas e dúvidas. A doutora Regiane tem muita experiência e hoje ela acompanha crianças com EB, né, em uso de canabinoides, assim como outras crianças também, com outras patologias. A gente está esperando então o Renato. Entrou, Renato. Vamos lá novamente. Renato, você está entrando. Tá. Assim, Renato, a gente tem tanta pergunta que eu tô até aqui. Tem pergunta no WhatsApp, para quem tem meu número, mandou aqui no WhatsApp, tem pergunta aqui. É muita coisa. Então, eu tô até dando uma olhada aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta. Antes de a gente encerrar, tem uma mãe, a Voe com a Ides, que usa. Ela fez uma pergunta, e aí eu queria que a gente respondesse então essas últimas duas perguntas. O CBD isolado tem a mesma potência terapêutica que em conjunto com o THC? Legal. Bom, é isso, né? Como a gente tem um sistema endocannabinoide que ele é personalizado, algumas pessoas elas apresentam resultados satisfatórios com a molécula isolada, tem pessoas que demandam das moléculas associadas, né? Alguns estudos, feitos sobretudo em epilepsia, eles demonstram que o CBD associado aos outros canabinoides, inclusive ao THC, ele pode promover o seu efeito numa dose mais baixa e também sem que ocorra a tolerância desses efeitos terapêuticos, né? Então, parece que o CBD isolado ele pode apresentar uma tolerância de uma maneira mais fácil do que quando as moléculas estão associadas e requer uma dose maior para obter os efeitos desejados. No entanto, é como eu falei, cada indivíduo ele tem um sistema endocannabinoide, então tem indivíduos. Exato. Então cada indivíduo tem indivíduos que vão se dar muito bem com CBD isolado, vão falar pronto, me encontrei aqui, maravilha. Tem pessoas que apresentam essas dificuldades, né? Precisam de uma dose muito alta, ou então apresentam tolerância aos efeitos depois de um tempo de uso. E aí elas requer outros perfis de canabinoides, né, para tratar o mesmo sintoma. É importante falar que o uso do CBD associado ao THC, ele minimiza alguns dos eventos adversos provocados pelo THC, como aumento da ansiedade, como a paranoia, como efeitos cardiovasculares, né, eles podem ser minimizados quando você associa o CBD ao THC. Né? Então, a estratégia terapêutica para quem precisa de THC para essa finalidade é usar sempre associado ao CBD. Isso pode prevenir, né, o aparecimento de eventos adversos. Nos casos de dor também a gente tem evidências que mostram que o extrato, né, acompanhado de outras moléculas, né, um estudo feito em modelos animais em 2015, por um grupo de Israel, mostra que os efeitos analgésicos eles são maiores, né, tem uma janela terapêutica maior quando se trata com extrato
cheio de moléculas do que comparação com a molécula isolada, né? Então a gente tem um perfil, né, molecular que a gente consiga facilitar a janela terapêutica, né, facilitar o tratamento. Enfim, mas é isso, né? Tem essa questão da personalidade, né? De cada um ter da individualidade, né? De cada um ter um sistema endocannabinoide. Então isso é uma prática que a gente ainda tem que ir sendo feita aos passos, aos poucos, gradualmente, né? Descobrindo como é o nosso organismo, como ele reage a essas moléculas, né? Para tentar o tratamento que melhor se adeque à nossa realidade, né? Economicamente, satisfação terapêutica, né? O custo-benefício, tudo isso que a gente veio discutindo aqui essa última hora. Então, tem uma outra mãe que perguntou, Adriana Alves, ela perguntou o seguinte: o uso dos canabinoides substitui a morfina? Depende. Olha, em alguns casos ele pode substituir, em alguns casos a pessoa ela pode deixar de usar a morfina porque o efeito analgésico desses canabinoides ele supriu a necessidade dela. Em outros casos, o tratamento com canabinoides pode ser adjuvante ao tratamento com os opioides. E isso, em alguns estados, nos Estados Unidos, né, onde o uso para fins terapêuticos da maconha é regulado, mostraram que as pessoas reduziram a dose, né, do opioide, quando não retiraram por completo, né, e obtinham os mesmos efeitos analgésicos quando usavam os canabinoides como adjuvantes, né. E além disso, tem um efeito de tolerância muito importante, né, no caso do uso de opioides, né. A pessoa ela passa, para quem usa tratamentos crônicos, né, os opioides eles deixam de fazer efeito, deixam de apresentar o efeito analgésico, né? 10, depois, e aí, depois 90, por aí vai. 20. Exatamente. E aí, quando você utiliza os opioides associados aos canabinoides, parece que há um retardo, né, nesse incremento de dose dos opioides. Então, a gente tem sim um benefício, né, do uso associado, né, inclusive de substituir mesmo, né, uma evidência de substituição de opioides a partir do tratamento com canabinoides. Então não pode substituir em alguns casos pode diminuir a dose do opioide, não é? Então você vai precisar continuar fazendo o uso do opioide associado a um canabinoide com um melhor resultado terapêutico, no caso do controle. Exatamente. E é bom lembrar, né? Tem pessoas que não vão ter efeito, né? Tem pessoas que podem piorar e falar, olha, não funcionou para mim. Aí tem que lembrar todas aquelas coisas, a concentração, via de administração, apresentação farmacêutica, variedade de cannabis que está sendo usada, perfil de canabinoides, se é isolado, se é as moléculas em comitiva, tudo isso vai fazer diferença, né? E processo da investigação também. Né? Com certeza. Ô, Renato, a gente já está aqui para tentar encerrar essa live. Como pesquisador, né? Você, desde 2008, vem aí nessa sua formação de pesquisador, estudando, fazendo doutorado, pós-doutorado, na Unifesp, novamente, que é uma das casas aí brasileiras do estudo com os canabinoides, né? A gente já conversou isso lá no começo. Como é que você vê essas pesquisas no futuro? Assim, qual que é o futuro disso aí? O futuro é agora? Olha, o futuro ele está acontecendo, né? A gente tem um aumento exponencial nas pesquisas, né? Com o termo cannabis, né? Nos últimos 6 anos, até 2014, nós tínhamos 12 mil pesquisas com o termo cannabis numa importante base de dados médica, né, do PubMed. Nós tínhamos 12 mil artigos.
em 6 anos, esse número cresceu para 22 mil artigos, né? Então, nós temos um aumento exponencial, né, no interesse de pesquisadores no mundo todo na pesquisa com canabinoides, né? A gente tem cada vez mais estudos sendo financiados, sendo patrocinados, né? Governos interessados em mudar a sua relação, né? A sua política em torno da substância, né? Das substâncias da cannabis, sobretudo para fins terapêuticos, né? Tem uma regulação que permite produtos à base de CBD em toda a União Europeia. A gente tem avançado, né? O próprio Brasil, desde 2015 até hoje, a gente tem uma transformação, né, nessa regulação, se facilitou o acesso, antes era impossível, hoje se tem múltiplas possibilidades de se obter, né? Antes de 2015 era só no mercado paralelo, né? Que você falava, uma pessoa perguntava, como é que eu consigo obter? Ou você planta, ou você vai buscar no crime organizado, né? Porque você não tinha acesso. Hoje em dia tem modalidades de acesso que estão discrepantes da realidade econômica de muitas pessoas, né? Mas que pelo menos tem, né? Alguma coisa, né? Então, eu acho que o futuro é continuar. Não é eu acho que não é uma prática que é ineficaz, né? Ela se mostra eficaz para muitas pessoas, e isso tem um peso político muito grande, né? Então, cada vez mais, se as pessoas elas conseguirem se manifestar e reivindicar o seu direito à saúde, né? O direito a utilizar uma planta que tem fins terapêuticos, né? Ela vai cada vez mais né, dentro da sua região, na sua instância, na sua cidade, nos conselhos, nos vereadores, prefeitos, governadores, deputados, né? Eu acho que quanto mais a população ela puder pressionar, né, legisladores e executivo a orientar para boas práticas, né, para boas políticas de acesso a canabinoides para fins terapêuticos, né, a sociedade ela vai avançar como um todo, as pesquisas vão contribuir para isso, né? A gente tem em breve um ensaio clínico sendo realizado no Reino Unido, né, para EB, e quem sabe a gente consiga replicá-lo aqui no Brasil um dia, né? Então, a pesquisas elas acompanham o avanço da sociedade, a discussão da sociedade, né? Nós, como pesquisadores, também somos parte do corpo social, também temos a nossa ideologia, os nossos princípios, e a gente busca trabalhar dentro da nossa ética, né, em pesquisa, para trazer não só assuntos que tenham interesses ao governo ou à empresa, mas o que de fato pode melhorar a vida das pessoas, né? E tem mais uma pergunta que eu fiquei de fazer, que senão eu vou esquecer aqui. Tem uma das mães que sempre segue a gente aqui no Debra Talks, que se eu não fizer, ela vai ficar chateada aqui, ó. Existe desmame da medicação? Uma pessoa que vem, assim, a pergunta dela foi a seguinte, sobre o desmame. Posso usar no filho dela, né, no caso o Theo, a gabapentina com o CBD? Mas eu acho que mais importante que a gente vê agora a associação da medicação se as associações com medicações, né, se existem muitas, como é que funciona isso, e se tem que desmamar alguma outra para começar o canabinoide? Olha, existem interações medicamentosas, né? Então é necessário cautela, por isso que o acompanhamento de um profissional é importante nesse momento para se fazer o manejo, né? Ter a noção, ter o conhecimento do que aquele indivíduo vem tomando, né? Para introduzir os canabinoides de uma forma mais segura, né? Acompanhar enzimas hepáticas, né? Acompanhar os efeitos. Uma substância ela pode potencializar a outra, né? Então, tudo isso é garantir com que não haja um prejuízo com o tratamento, né? Não há necessidade de fazer o desmame prévio, né? Você pode fazer o desmame à medida que você vai incrementando a dose de um, você vai reduzindo a dose de outro, sem que haja prejuízo, né, na remissão dos sintomas, né? Então, é sempre
nesse acompanhamento, né? As doses como a gente tem, como eu falei, que o sistema endocannabinoide é personalizado e que tem indivíduos que se tratam com baixíssimas doses, outros com altíssimas doses, a gente tem que sempre começar de uma forma gradual e aumentando para perceber qual que é a dose que contempla aquele indivíduo, né? Então, nesse sentido, da mesma forma, a gente vai fazendo, né, os terapeutas, né, os médicos vão fazendo o desmame de outros fármacos que podem estar agindo para para aquele mesmo sintoma. Então, se você está tratando alguma coisa e encontrou um efeito positivo, você pode retirar outra, desde que não haja um retrocesso, né, um prejuízo para o paciente. Renato, que várias pessoas colocando, mas eu vou ler a mensagem da Priscila. A Priscila, que é a nossa diretora voluntária, formou com o Renato. Esse foi o nosso contato, né, Renato? Foi assim que a gente chegou até o Renato. E aí a Priscila colocou aqui, Priscila Martim. Baba, muito obrigada por essa abordagem. Foi uma honra ter sua presença aqui hoje para esclarecer o tema. Então, Obrigado, Pri. Um beijo. Um beijo, querida. Saudade de você. eu queria encerrar com a mensagem da Priscila, porque como essa teia vai se fechando, né? A Priscila chegou até a EB e aí ela trouxe o Renato para conversar aqui com a gente hoje, né? E talvez a gente tenha aberto outras mentes aí sobre os canabinoides, sobre a maconha, outras pessoas que vão passar a se interessar ainda mais sobre isso, né? Então é muito legal quando a gente vê essa teia acontecendo. E eu queria agradecer novamente, Renato, sua paciência aí de voltar, o seu tempo de conversar com a gente aqui mais um pouquinho sobre esse tema que é tão espinhoso, né? As pessoas ainda têm muito preconceito. A gente teve alguns comentários no Facebook em relação a isso, né? Questionando a importância do tema, né? Mas a gente sabia da importância de esclarecer até para a gente, como profissional de saúde, né, que não tem conhecimento todo. Então, eu fui ler, conheci o Sebrid, eu não conhecia, e aí eu acabei lendo o texto que você falou sobre a história de 5 mil, 12 mil anos, né, eu não tinha ideia disso tudo, foi super interessante. Então, eu agradeço a oportunidade. E digo aqui ao vivo, você vai encerrar, mas eu digo aqui ao vivo que a gente também tem como próxima convidada a doutora Regiane Macedo, como eu falei no começo, ela é neurologista, ela tem uma experiência no uso dos canabinoides no tratamento de algumas patologias, inclusive EB, alguns pacientes que estão aqui hoje, eles se tratam com a doutora Regiane, né, eles fazem uso dos canabinoides sob orientação dela, e aí a gente vai trazer agora essa outra visão daquele profissional que está tratando também junto do paciente, vendo o efeito, né? Que efeito é esse, né? Qual que é o efeito que a gente espera? A gente tem que saber o que a gente vai esperar de efeito para começar a tratar. E aí, obrigada, Renato. Você quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada por ter Eu conversado que com a gente. agradeço a Priscila, agradeço você te conhecer virtualmente, Rosalie, e que a gente possa levar esse papo adiante. Sim, foi ótimo, foi super esclarecedor. O Leandro colocou aqui só para finalizar. Doutora Regiane, obrigada por nos ajudar na moderação. Já está convidada para nosso segmento de papo. E várias pessoas aqui colocando Baba. Maravilha, Baba. Saudade. Legal. Os Então, amigos. gente, muito obrigada por acompanharem a gente aqui nessa 1 hora e meia de conversa sobre canabinoides. Né, Renato? São 12 anos de Sim, pesquisa, você poderia falar aqui mais 20 horas, com né, de certeza. pesquisa sobre canabinoides. Muito obrigada. E, pessoal, essa live vai para o IGTV, vai para o YouTube. Compartilhem, acessem, mandem para as pessoas saberem um pouco mais sobre os canabinoides, tá bom? A ideia é essa, conhecimento. Obrigada, Renata. Obrigado. Boa noite. Até logo. Boa noite, gente. Tchau.